A graça e paz. E vamos falar de Esther e Vasti. São duas rainhas e dois propósitos completamente diferentes. Enquanto Vasti representa aquelas pessoas que não gostam de obedecer, que não gostam de se submeter, que não são ousadas, que fazem as coisas por si mesmo, ou seja, são soberbas. Ela representa isso. Esther representa o contrário: humildade, obediência, coragem, ousadia e ouve conselhos dos mais experientes, né? Trago isso em um contexto geral, então não é só para mulheres, é para pessoas, homens e mulheres, diante da presença de Deus. Às vezes a gente já está envolvido, inserido em um contexto da nossa vida, igreja, trabalho, casa, já temos uma posição de levar pessoas ao encontro com Deus, e mesmo assim a gente acha que tem a capacidade de fazer o que a gente quer para realizar aquilo que é de Deus, né? E Vasti se tornou muito soberba naquele momento, mas o que importa é que Deus se utilizou de Esther para salvar uma nação. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele rejeita ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Vasti perdeu a grande oportunidade de demonstrar sua humildade no chamado do rei Assuero, enquanto Esther representa aquelas pessoas que obedecem, como eu estava falando, e estava preenchida, recheada de humildade, de obediência, de escuta, de ouvir conselhos, né? E ela entendeu que estava ali para alguma coisa, que nada foi por acaso. Uma pessoa que era órfã de pai e mãe, foi criada por um primo, que naquele momento os judeus sofriam uma perseguição absurda pelo governo real, e ela sabia que Deus tinha colocado ela ali para alguma coisa. Talvez no primeiro momento ela achou que era para um bem material dela. Não sabia ela que era muito além, porque Deus tem para nós muito além daquilo que nós enxergamos. A gente acha que é um benefício próprio que Deus tem para a gente, mas é através de nosso posicionamento e dizer sim ao chamado de Deus que Deus alcança outras pessoas. Ou seja, através de Esther, uma nação foi salva. Através de Esther veio a linhagem de Jesus Cristo, o qual morreu na cruz e morreu para nos salvar. Temos um preço muito valioso e devemos também ao posicionamento de Esther, a aceitação que Esther teve ao chamado naquele momento. Não foi só o chamado ou apenas o chamado do rei Assuero na vida de Esther, não. Foi o chamado de Deus. Foi o levantar de Deus na vida de Esther que se colocou à disposição para fazer a diferença para o povo dela. Então, assim, às vezes eu fico pensando a frase que Mardoqueu disse para Esther: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe que não foi para um tempo como esse que você está recebendo um chamado e está aí em dúvida se aceita ou se não aceita, olhando para quem está fazendo o convite aqui na terra, homem ou mulher. Olhe para Cristo. A gente sabe quando nós temos chamados. A gente sente quando nós estamos contritos com o Senhor, quando nossa intimidade está alinhada com a do Senhor. A gente sabe do nosso chamado, a gente sabe exatamente qual é. A gente sabe exatamente para que Deus quer a gente, qual o propósito de Deus para nossas vidas. E assim foi com Esther. E eu fico pensando e trazendo para a gente assim: qual das rainhas Esther ou Vasti vive em nós? Se for Vasti, que a gente possa pedir a Deus misericórdia e que a bondade dele nos alcance e nos transforme em Esther. Porque Deus continua buscando Esther aqui no mundo para que através de nós, dessas pessoas que se colocam à disposição como Esther se colocou, possam alcançar almas, né? Possam cumprir propósitos de Deus na vida de outras pessoas e assim alcançar nosso propósito também. É com humildade que dizemos sim ao Senhor, que devemos dizer sim ao Senhor. É com humildade que devemos cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas, na vida de outras pessoas. É com humildade que devemos dizer sim à igreja, é com humildade que devemos dizer sim no trabalho, é com humildade que devemos dizer sim dentro de nossas casas. E um detalhe, o exemplo de Esther não é só para mulher, é para homens também, que se posicionam, que aceitam, que ouvem conselhos dos mais experientes e que acreditam e buscam compreender o propósito de Deus em suas vidas, né? E Esther, ela representa todas aquelas pessoas que oram, que se preparam no secreto, que jejuam, que ouvem conselho, que obedecem, que se posicionam mesmo com medo. Esther, quando ela se apresentou ao marido, ela devia estar morrendo de medo ali, mas ela precisava fazer alguma coisa. Alguém tinha que fazer alguma coisa para salvar aquela nação. E ela entrou na presença do rei,
correndo o risco de ser morta, porque já tinha sido avisada a ela. Termos a ousadia de entrarmos na presença do Rei, do grande Rei, do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, temos que nos preparar, assim como Esther fez. Esther se preparou no secreto, Esther ouviu o conselho, Esther orou, Esther jejuou. E aí, sim, entrou na presença do Rei. E assim devemos ser nós. Nos preparar no secreto, aumentar nossa intimidade, ouvir conselhos, ler a palavra, orar, jejuar. E assim entrar na presença de Deus e tratar com Ele sobre o propósito que Ele tem nas nossas vidas, de enxergar o que é que Ele quer de nós. Amém? Então, Vasti, ela perdeu o lugar dela, mas Esther ocupou o lugar. E qual será a nossa posição quando formos chamadas? Se ainda não foi chamada, pense, reflita, leia o livro de Esther. Peça a Deus para que Deus abra a mente para o entendimento, os olhos e ouvidos para o entendimento. Aceite conselhos, ouça conselhos, filtre conselhos na presença de Deus. Diz: Senhor, alguém me disse isso aqui. E Ele vai lhe responder. Você vai ser guiada guiado pelo poder do Espírito Santo para compreender qual foi a verdadeira intenção do Senhor, se aquele conselho é bom ou ruim, né? Então, assim, que a gente possa, enquanto pessoas, nos tornar como Esther, que a gente possa se colocar à disposição como Esther, que a gente possa dizer sim ao propósito de Deus como Esther. A gente vá mesmo com medo, mas com ousadia do Espírito, como foi Esther. E que através de nós, nações, famílias, pessoas sejam alcançadas e salvas para o reino de Deus. Porque para este tempo é que nós somos chamadas. Amém? Fiquem na paz e até a próxima semana.